Conhecer, tanto recentemente quanto há bastante tempo. O nome é Fabrício Mendonça, 36 anos de idade, 16 redondos anos trabalhados aqui no Hospital Maternidade Brasil, e eu sou autista. Quando a gente fala de autismo, assim, de forma geral, no dia a dia, o pessoal pensa muito em crianças. O primeiro pensamento vai sempre nas crianças, e por conta disso, rola ali uma breve ignorância que as pessoas acham que o autismo vai desaparecer na infância. Não vai. Essa criança autista vai crescer, vai se tornar um adulto autista. Se as limitações que essa criança tiver, tanto sociais quanto psicológicas, não forem tratadas em tempo, ela vai crescer um adulto com limitações psicológicas e sociais também. A pior coisa que pode acontecer, e aconteceu comigo, foi a gente crescer diferente sem saber que era diferente. Eu fui diagnosticado só aos 18 anos de idade. Constar aqui o roteiro, porque eu me empolguei escrevendo o roteiro, ficou muito inspirado. Isso é bom, isso é muito bom. Por conta de eu crescer sem saber que era diferente, eu tive um tratamento muito ríspido por parte da minha família. Na escola, eu sofri um bullying nojento, asqueroso. Foi por conta desse bullying que eu tive meu primeiro contato com profissionais de psicologia para fazer aquele exercício mental de desenvolver habilidade social, interagir com os coleguinhas, para ver se resolvia o problema. Só que mesmo naquela época nunca se cogitou a chance de eu ser autista, a chance de eu ter estar ali no nível 1 de suporte de autismo, de eu precisar de alguma assistência. No máximo chegou alguns parentes da minha mãe a desconfiarem de alguma coisa, que sempre via que eu ficava muito entretido em coisas simplórias, tipo a roda da máquina de costura da minha avó de 1900 e não interessa. Aquelas máquinas antigas, sabe, que ela só não tinha que ficar pedalando. Bom, para não alongar muito nesse tema, eu fui diagnosticado aos 18 anos, a clínica chamada AVAP, que não existe mais, ela ficava lá em São Bernardo do Campo. E na época, o diagnóstico que me deram era síndrome de Asperger. Não se usa mais essa nomenclatura, muito por conta do pediatra austríaco que dá nome a essa síndrome, ter laços ali com um regime alemão dos anos 40, que não vou falar aqui qual é para não estragar o clima. E aí a partir de 2020, quer dizer, antes disso, 2013, perdão, foi que decidiu unificar tudo em um nome só, que é transtorno do espectro autista. Vou falar mais sobre esse nome mais pra frente. Muito importante, para a gente continuar nos papos aqui, uma palavra que vocês têm que ter em mente sempre que vocês tiverem que lidar com autista, sempre que vocês tiverem que dar alguma orientação, falar para o autista parar de fazer ou falar algo indevido, conseguir interagir com os demais colegas aqui da instituição. Essa palavra é compreensão. Tudo que eu conquistei ao longo da minha vida, toda a minha caminhada aqui, foi porque eu precisei pedir muito dos meus colegas compreensão. Seja por algum trejeito que eles achavam estranho, seja por alguma resposta atravessada que eu dei, seja por eu, nesse momento agora, falar com vocês igual um robozinho. Porque, basicamente, foi assim, uma boa parte da minha trajetória aqui. Então, vamos combinar? Sempre que a gente lidar com o autismo de alguém, de algum colega, de mim mesmo, a palavra-chave que vocês têm que ter em mente é... Compreensão. Isso aí. Eu entrei aqui em abril de 2009, dia 1º de abril. Olha que dia que eu fui entrar. Eu entrei, apresentei esse laudo médico de síndrome de Asperger, consegui um empreguinho aqui. Aí eu cheguei, fui convidado a trabalhar numa área que não tinha nada a ver com os meus hiperfocos, não tinha nada a ver com nenhuma vivência que eu tinha tido antes na minha vida. Farmácia. Aí foi aquele começo difícil, que eu ficava olhando em linha reta para tudo. Eu ficava assim, ó, rígido. Mais rígido do que eu estou agora com vocês aqui, tentando desenvolver compostura para falar.
E aí, sempre me orientava, se tiver dúvida, pergunta, se eu trabalho fazer isso e aquilo. Só que eu não conseguia me desenvolver, não tinha nada ali que me fazia sentir confortável. O máximo que tinha era 1 ou 2 colegas para falar sobre Palmeiras. Não deu certo na quinta-feira, eu tô chateado até hoje. Tiração não, São Paulinho. Ouvi, hein? Enfim, aí eu trabalhava, tinha um robôzinho, o pessoal olhava estranho pra mim e falava, nossa, ele parece mesmo um robôzinho, ele é todo duro, ele é todo inflexível, ele fala que essa voz anasalada dele não muda de tom, não muda de nada. Eu estava tentando me encontrar ali, porque quando o negócio é fora dos nossos hiperfocos, que é uma característica do autismo onde a gente desenvolve um interesse muito restrito e muito específico em cima de certas coisas, é muito difícil a interação. Hiperfoco, quando a gente está falando do nosso hiperfoco, a gente se sente muito bem, a gente se solta. E aí não tinha ninguém lá com quem eu pudesse falar sobre videogames, carros, ventilador de teto, eletrodomésticos, informática. Inclusive, eu estou deixando de assistir a revelação do Nintendo Switch 2 para vir aqui falar com vocês. Olha o quanto eu sou dedicado a essa empresa. Vou assistir depois quando eu chegar em casa, isso é o de menos. Aí eu contei muito com a Compreensão. Isso aí, obrigado. Compreensão dos meus colegas para poder desenvolver mais para o negócio que eu estava fazendo ali parecer interessante, até porque eu precisaria passar na experiência. Aí um belo dia eu estava lá separando medicação, aí eu perguntei, de que vocês posam nesses frascos? Para que serve? Isso aí são os antibióticos, Fabrício. Só que eu fiquei naquela cabeça, peraí, isso aqui é um pó, isso aqui vai na veia do paciente. Eu tenho que aprender a preparar esse negócio. Aí também mostrou que tinha as bolsinhas de soro, tinha aquelas mangueirinhas, tinha aquele monte de tubo de borracha lá que eu não sabia para que servia. E de repente eu comecei a me interessar, para que serve isso, para que serve aquilo. Eu comecei a me soltar mais, comecei a me entrosar mais com o pessoal. E aí foi que eu fui me desenvolvendo, aí eu acabei encontrando pessoal que gosta da mesma coisa que eu. Hoje eu tenho saudade do Thiago Cassiano, velho. Ele falava de videogame para mim direto. Até hoje ele me convidou para jogar Kinect. Como eu falei antes, nós estamos aqui para falar do transtorno do espectro autista. A gente está falando de um transtorno. Estamos falando de uma coisa que nos causa limitações neuropsicológicas, limitações sociais. E por conta disso é muito rude, é muito mal educado quando as pessoas dão tratativas do tipo, nossa, autistas são anjos azuis, eles são muito inteligentes. Inclusive, meu último vídeo aqui, que eu fiz aqui, foi justamente sobre esse tema. Que o pessoal... são dois extremos. Ou eles falam que autistas são seres especiais, iluminados, brilhantes, ou eles falam que autismo é uma moda, que autismo está virando muleta para pegar benefício do governo. Só que é verdade, né? É importante que eu me imponha, é importante que eu peça... Compreensão. Isso mesmo, vou fazer você repetir essa palavra bastante. Porque é sempre a compreensão que vai abrir as portas para nós, sempre a compreensão que vai permitir que a gente se insira na sociedade, que a gente não recaia em depressão e comece a desenvolver pensamentos bárbaros, né? Quem assistiu aquela série da Netflix vai entender o que eu estou falando agora. E aqui eu gostaria de falar da limitação que mais me compromete aqui no trabalho. É a limitação que mais me causa conflito, digamos assim. Só um trechinho de um vídeo meu aqui, para vocês entenderem bonitinho o que eu estou falando, que é sobre rigidez cognitiva. Eu sou uma pessoa muito metódica, uma pessoa muito sistemática, uma pessoa às vezes rígida demais comigo mesmo. Algumas coisas para mim tem que ser muito perfeitas, muito exatas. Eu odeio fugir do padrão e sempre que eu pergunto uma coisa, eu quero saber de bate-pronto a resposta para aquilo que eu quero saber. Alguns podem achar uma coisa boa, mas para mim é o aspecto do meu autismo que eu menos gosto. Aqui que eu estou falando de joguinhos, eu não posso me empolgar, senão eu vou pensar no Nintendo Switch 2 de novo. Bom, eu tenho um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu no trabalho muitos anos aqui. Tinha gente que era criança
quando isso aconteceu. Eram umas 4 supervisoras atrás da Fernanda. Antigamente aqui no hospital existia o serviço de ginástica laboral. Sempre aparecia uma educadora física ali, faz uma atividade, para a gente poder mover o corpo, não ficar muito tempo sentado, não ficar muito tempo fazendo a mesma coisa sempre, não ficar muito tempo no TikTok vendo celular. E aí eu estava no meio de uma atividade dessa de ginástica laboral e um colega nosso da produção falou: Fabrício, tem que levar uma medicação lá no UTI, é urgente. Só que ainda estava no meio da tarefa, a minha cabeça estava assim: não, você vai terminar isso aí, você vai, e depois você vai levar. Ele ficava lá chamando. Aí eu terminei calmamente, sempre mantendo a calma, compreensão também se aplica a mim. Peguei a medicação, fui até a UTI. As técnicas que receberam disse que não precisariam mais daquela medicação, porque elas tinham pegado no arsenal. Naquela época estava começando a implementar os arsenais nesses setores críticos. Eu voltei para trás, expliquei para o colega: olha, ela devolveu, porque ela pegou no arsenal, falou que não era uma coisa urgente. Aí eu voltei a fazer a tarefa que eu estava fazendo antes da laboral. Tá, menos de 1 minuto, o cara vem comer com o setor inteiro atrás dele, supervisor incluso, furioso, gritando comigo, falando coisa do tipo: e se fosse um parente seu lá no UTI, você também ia ficar enrolando para poder entregar essa medicação? Respirei fundo, porque eu estava assustado. Aquele mar de gente me olhando com cara fechada, estava assustador. Eu falei, aí eu respondi a primeira coisa que veio na lata, tipo, coisa mais inconsequente possível. Eu falei assim: não interessa, elas pegaram no arsenal, você não consegue entender isso. Não é urgente, elas pegaram no arsenal, depois viraram as costas para mim e começaram a botar fofoca em dia. E aí ele ainda muito inflamado falou: você tem que fazer a sua parte, não importa que elas já pegaram no arsenal, você tem que colocar na sua cabeça que você tem que fazer a sua parte. Aí eu fiquei lá, aí foi embora todo mundo, eu estava ali trêmulo, a minha supervisora, na época era a Sueli, acho que algum de vocês deve conhecer a Sueli. Ela me chamou, né, ter uma conversa mais branda, num tom mais ameno, né, mas eu ainda fiquei trêmulo. Aí depois eu fui pesquisar o que tinha acontecido comigo e eu descobri que por conta daquele negócio ter acabado com a minha produtividade, ter acabado com a minha vontade de falar com as outras pessoas, aí eu fui pesquisar, né, para ver se era algo relacionado ao autismo, né, porque quando a gente descobre que é autista na idade adulta, a gente começa a se interessar por essas coisas, a gente começa a se interessar mais de como funciona a nossa cabecinha para a gente orientar as pessoas. E aí eu fiz um outro vídeo sobre crises de meltdown e shutdown. O exemplo que eu dei para vocês agora foi de shutdown, mas aqui no meu vídeo eu relato o exemplo de meltdown. Shutdown e meltdown: derrubada, corte, desligamento, colapso, desabamento. Qualquer uma dessas palavras em português é sinônimo para os dois termos que eu citei. O vídeo de hoje é sobre as 2 crises mais incapacitantes do transtorno do espectro autista. Aí eu terminei o vídeo falando, né, de todo o trâmite que eu consegui para conseguir essa escala de horas de trabalho adaptada para minha necessidade. Para encerrar nosso papo, o último tópico que eu queria falar agora, o último vídeo que eu queria mostrar para vocês, é que quem já é inscrito no meu canal há mais tempo deve reparar, eu peço sempre por doações. Esse hospital, ele abriu muitas portas para mim. Além dessa porta aqui de permitir que eu divulgue meu canal para vocês acompanhem meu trabalho, saibam as intenções que eu quero ter com o meu trabalho, tanto aqui no hospital quanto no canal. Também abriu oportunidades de eu comprar as coisas que eu quero, realizar sonhos. E o mais importante deles que eu estou vendo nesse momento é morar na minha própria casa. Ter ali um apartamentozinho para eu chamar de meu. Que eu posso sempre ir para lá, para sempre ter um mundinho só meu. E que a única coisa que resta é adaptar essa casa aos meus hiperfocos. Só que para isso eu vou ter que trabalhar muito. Então, até o meu pai encorajou isso, falou assim: não precisa sentir vergonha de pedir doação, Fabrício, uma hora você vai encontrar alguém que vai te ajudar para valer. E eu também fiz um vídeo explicando quanto que custa ser autista.
assim, eu fiz um vídeo exemplificando como se a gente não tivesse convênio, não pudesse contar com o SUS, né? Porque o SUS demora uma vida para ser atendido. Aí eu fiz um vídeo, eu só vou mostrar para vocês o trecho de toda a matemática que eu fiz, para vocês entenderem o que é ser autista nesse mundinho capitalista que a gente vive. Eu quero debater aqui com vocês sobre o custo de vida, custo em dinheiro mesmo, que um autista que não tem os mesmos benefícios que eu tenho tem que gastar. Em um mundo imaginário, imagine que Fabrício Mendonça, que é este aqui que vos fala, não tenha convênio, não tenha gratuidade de remédio na UBS e precise pagar tudo do próprio bolso. Vão anotando na ponta do lápis. Minhas consultas com psiquiatra são de 6 vezes por ano, 6 a 7 vezes por ano. E essas consultas custam R$240 por consulta. Já anota aí, vai anotando, vou colocando aqui no canto. R$240, multiplica isso por 6 consultas no ano. Aí vocês vão ver o valor que eu gasto todo ano só com acompanhamento psiquiátrico. Psicólogo, eu encontrei uma clínica que aceita meu convênio, graças a Deus, mas eu sei que essa não é a realidade nem de 5% das pessoas, dos autistas que trabalham registrados e precisam de acompanhamento psicológico. Bota aí no lápis também, 140 por mês. Então coloca aqui no canto, a gente deixa para multiplicar por 12 também para ver quanto dá tudo no ano. Remédios, eu tinha falado no meu vídeo de setembro amarelo dos remédios que eu tomo. Sertralina e quetiapina. Desses eu só compro a quetiapina, a sertralina eu consigo retirar no posto. Agora imaginemos que nem a sertralina eu consiga tirar no posto gratuitamente. Coloca aqui todos os comprimidos que eu tenho que tomar, a quantidade multiplica também por 12 meses. Esse número bem grandão aparecendo aqui embaixo é tudo que eu preciso de suporte financeiro por um ano para poder tratar meu autismo, meu transtorno de ansiedade, minhas altas habilidades. Tudo isso. Eu acho que a pessoa que melhor vai entender a realidade desse valor que a gente gasta por ano para tratar é quem é mãe e pai de autista pequeno. Que eu imagino que eles devem gastar um pouco mais. Um pouco mais ou um pouco menos, eu realmente não sei. Mas isso aqui é o aproximado que dá para mim. Graças a Deus eu tenho um convênio, tenho uma medicação que eu consigo retirar no posto de saúde, já dá uma amenizada legal nisso aqui. Então por que mesmo assim eu peço doações? Eu peço doações como autista, também como criador de conteúdo, porque o YouTube tem umas regras muito estritas para se monetizar vídeos. E uma dessas regras é justamente 1.000 inscritos e 4.000 horas visualizadas. Eu sei que eu não vou conseguir isso magicamente depois dessa palestra, mas eu posso pelo menos pedir uma colaboraçãozinha, mesmo que sutil. Não precisa ser o valor de um PlayStation 5, embora eu agradeceria muito. Porque aí a primeira coisa que eu ia fazer seria comprar um PlayStation 5. Mas qualquer centavinho serve para eu comprar um microfone melhor, um celular que grave a 60 quadros por segundo. Tudo isso eu estudo. Também coisas para eu poder usar no dia a dia, tipo um fone de ouvido com cancelamento de ruído, porque o nosso alarme de incêndio é muito estridente. E o pessoal que trabalha comigo lá na farmácia, até nos arsenais, sabe. Aquele grito escandaloso começa a tocar, eu não consigo fazer mais nada, eu tenho que tampar os meus ouvidos. Aquele negócio fica ecoando na nossa cabeça. Esse negócio já é alto para pessoas normais, imagina para quem é autista. Imagina a intensidade com que ela vai sentir. A cabeça dói na hora. Galera, muito obrigado por terem assistido minha palestra. Tenham um bom dia, boa tarde para vocês.